Você já parou para pensar de verdade em quem criou o Batman? Pois é, a gente cresceu ouvindo falar do Bob Kane, né? Que o Bob Kane foi o único criador do Batman, que criou o visual do Batman, mas e o Bill Finger, né? Esse nome que ficou escondido aí por décadas, apagado, esquecido, a gente vai ter um vislumbre de quem foi esse cara, qual foi a importância dele pro Batman aqui nesse quadrinho da Pipoca e Nanquim, ó, Bill Finger, A Sombra de um Mito, lançado esse ano pela Pipoca e Nanquim. Mas olha, antes que você pense que isso é uma biografia, não é uma biografia. Aqui é um quadrinho que se trata de uma investigação, uma busca por justiça histórica. É o tipo de leitura que faz a gente repensar o próprio conceito da autoria nos quadrinhos. Aqui a gente acompanha o Mark Tyler Nobleman, né, que é o cara que fez o livro que deu origem ao quadrinho. Ele fez toda a investigação, ele descobriu lá na década de 80, 90 que tinha o Bill Finger, né, além do Bob Kane, a gente tinha o Bill Finger também envolvido na criação do Batman, e aqui a gente tem essas duas linhas temporais. Os relatos sendo quadrinizados aqui, a gente vê o Bill Finger, o Bob Kane lá no começo, a negociação do Bob Kane lá com a editora, com a DC Comics, né? E aí a gente vê também o Mark Tyler Nobleman aqui nos dias presentes, ele indo na casa das pessoas que conheceram o Bill Finger, dos familiares, né, de outros quadrinistas que tinham alguns relatos para dar. A gente acompanha essas duas linhas do tempo aqui no quadrinho. O roteiro é do Julian Vologe, a gente talvez já conheça aí, ele fez a biografia do Joe Shuster, né, do criador do Superman, Um Sonho Americano, e fez também a biografia daquele jogador de xadrez que eu esqueci o nome agora, acho que é Bob Finger, eu não sei agora. Ele tem esses dois quadrinhos aqui publicados no Brasil, inclusive esse do quadrinista ele fez com a arte do Wagner William, brasileiro. Aqui a arte é do Erez Zadok, eu não conheço o trabalho do Erez Zadok, mas ele manda bem demais aqui, ele entrega um traço cartunesco que à primeira vista pode até parecer leve demais para o tema, mas que funciona, né? Porque a narrativa mescla a memória dos bastidores, como eu falei para vocês, as recriações históricas, e o visual consegue transitar por tudo isso com uma clareza e uma emoção que é impossível não te tocar aqui durante, principalmente as memórias. A gente vai lembrando, vai vendo tudo que o Bill Finger passou, o que ele sofreu, como é que foi a vida dele, que foi difícil de estar sempre ali por trás dos bastidores. Essa arte cartunesca, ela até faz uma referência aos próprios quadrinhos, né? Os quadrinhos iniciais ali do Batman na década de 60, na década de 70. Essa arte traz esse peso nostálgico aqui dentro do quadrinho. Bom, a estrutura do quadrinho é muito interessante, como eu falei. De um lado a gente acompanha o Bill Finger, né? A vida do Bill Finger, aquele roteirista genial, sensível, que ajudou a criar quase toda a mitologia do Batman. E do outro a gente tem a jornada do Mark Tyler Nobleman, o cara que foi atrás da verdade, que escavou a história do Bill Finger a fundo quando ninguém mais lembrava dele, quando ele não era citado. A gente lembra que bem recentemente, eu acho que não lembro se foi em 2015, que os quadrinhos do Batman antes era só Batman criado por Bob Kane, e agora recentemente, depois do livro do Nobleman, inclusive, que conseguiu fazer a família conseguiu fazer um acordo ali com a Warner Bros, né, que detém os direitos da DC Comics, e colocaram agora o Batman, personagem criado por Bob Kane com Bill Finger, né, a partir dessa investigação do Mark Tyler Nobleman foi que a família conseguiu, enfim, ser lembrada, né? E essa escolha narrativa das duas linhas do tempo, eu acho ela muito inteligente, porque ela coloca o leitor entre os dois tempos, o da justiça, o da injustiça e o da reparação, né? A cada avanço da investigação do Mark Tyler, a gente sente o peso do apagamento do Bill Finger, a dor de um homem que morreu sem reconhecimento, o esforço quase obsessivo de um escritor que queria consertar isso como um grande fã do Batman que ele é. E aqui vale citar um ponto importante, o quadrinho ele não cai no maniqueísmo barato, né? Não transforma o Bob Kane num vilão de novela, naquele vilão de quadrinho. Ele mostra sim que ele foi um cara oportunista, que se aproveitou das situações. Tem algumas falas do próprio Kane admitindo que queria fama, dinheiro e reconhecimento, mas também evidencia que o problema não era só do Kane, era um problema estrutural, né? Os roteiristas naquela época eles eram descartáveis, o sistema privilegiava quem tinha o contrato, quem sabia se autopromover, e foi o que o Bob Kane fez, deixando ali à margem o próprio Bill Finger.
A presença da neta, a Athena Finger, do filho Fred também, de alguns colegas como Jerry Robinson, ajudaram a criar um retrato mais humano do Bill Finger. A gente entende ele como pessoa, a gente entende ele como pai, a gente entende ele como artista, não fica só focado no cara que criou o Batman e não quer trazer esse maniqueísmo barato, como eu citei aqui anteriormente, né? A gente tem alguns momentos tocantes, né? Um deles, por exemplo, é quando o Nobleman vê o nome do Finger nos créditos do Batman vs Superman pela primeira vez, somente em Batman vs Superman, que o nome do Bill Finger aparece nos créditos de um filme, né? Depois de anos de luta, e é difícil a gente não se emocionar com a emoção do Nobleman vendo que todo o trabalho dele, toda a investida dele conseguiu, enfim, ter algum resultado para a família do Bill Finger. O quadrinho também conversa muito com o documentário Batman e Bill, que foi lançado lá fora, e com muitas outras obras que discutem o bastidor dos super-heróis, como Dark Knight, do Paul Dini, ou até o próprio Joe Shuster, do Vologe, como eu citei aqui no começo, né? Como se todas essas histórias juntas estivessem tentando resgatar não só os nomes, mas as dores, os silêncios que moldaram a indústria dos quadrinhos. Bom, para mim, em suma, esse quadrinho ele é um acerto, né? Uma leitura, eu considero uma leitura obrigatória não só para quem ama o Batman, né? Mas para quem acredita que o quadrinho também é uma memória, também é justiça, porque no fim a história dos super-heróis não é feita só de capas e poderes, né? Mas também de contratos quebrados, de nomes apagados, de vozes que precisam ser ouvidas, né? Então esse quadrinho aqui, ele é um quadrinho obrigatório, digamos assim, para quem é fã de quadrinho, né? Para quem quer entender um pouco mais da história, da trajetória, dos problemas da indústria, de saber que tem muito lobby, tem muita autopromoção ali, quantos outros criadores talvez a gente ainda nem esteja lembrando que existem, nem estejamos citando que existem, né? E talvez eu me descobri só daqui a algum tempo, quando alguma outra pessoa, algum outro fã decidir fazer uma investigação como o Mark Tyler fez aqui e vai descobrir aí que, quem sabe, sei lá, o Lanterna Verde, o Ressurreição tenha sido criado por alguma outra pessoa aí que a gente não sabe, que também foi apagada pela história, né? Agora, felizmente, a gente pode ouvir uma dessas histórias, a história do Bill Finger, graças ao Julian Vologe, ao Erez Zadok e a Pipoque Nankin, que trouxe esse quadrinho aqui numa bela edição, um belo acabamento pra gente, uma leitura satisfatória, emocionante, nostálgica e que eu recomendo demais para vocês. Esse vídeo foi um oferecimento da Comic Boom, uma das maiores lojas de quadrinhos do Brasil. Fica aqui em São Paulo, mas entrega em todo lugar a partir de www.comicboom.com.br. A gente também só consegue fazer esses vídeos graças aos nossos apoiadores lá do Apoia-se. Se você não é um apoiador e tem R$10 sobrando aí no seu orçamento por mês, considere se tornar um apoiador e tornar o Além dos Quadrinhos mais forte. Mas se você não tiver essa grana sobrando, é muito simples apoiar o Além dos Quadrinhos. Basta você clicar aqui em inscreva-se. Se você não for inscrito, deixa um like, deixa um comentário aqui, uma crítica, uma sugestão, eu vou adorar te responder, eu vou adorar saber que você curtiu esse vídeo. Então fica aí o convite, apoie o Além dos Quadrinhos, seja financeiramente ou seja com like nesse vídeo. Eu te vejo muito em breve, até a próxima e tchau, tchau.